o emprego das Forças Armadas como nas operações de garantia da lei e da ordem. Esse aqui é um verso da canção, é uma provocação para vocês. A gente vive no país um momento político turbulento, né? A gente saiu de eleições onde o país ficou dividido ao meio. E eu estou falando isso para fazer uma advertência a vocês, né? A nossa abordagem é acadêmica, uma abordagem jurídico-constitucional, e vamos tangenciar questões políticas. Mas são questões políticas, não são questões políticas partidárias. Tá? Então, embora surjam algumas opiniões que se voltem para o lado A ou para o lado B, não é disso que nós vamos tratar hoje. Nós vamos tratar de uma questão objetiva do ponto de vista jurídico-constitucional, que é o emprego das Forças Armadas em operações de garantia da lei e da ordem. A música é uma provocação, né? Então, quem define o que é ordem, quem define o que é desordem, né? E é uma música rebelde de uma fase antiga da banda, quando eles eram muito jovens ainda. Aqui algumas imagens, né? Algumas imagens para a gente entender. Se vocês não viram essas imagens ainda, elas são imagens reais e recentes. São imagens que aconteceram no estado vizinho ao nosso no mês passado, né? Então, a gente sabe que no mês passado, o estado do Rio Grande do Norte enfrentou uma onda de ataques proporcionado por uma organização criminosa chamada Sindicato do Crime. Então, bases da polícia foram atacadas, né? Ainda temos aqui uma situação ainda mais impactante, né? O fotógrafo foi muito feliz quando capturou a placa no final do ônibus. Todos vocês podem estar vendo, né? Um ônibus que transporta crianças para a escola, incendiado por criminosos. Tá? Aqui mais uma imagem disso aqui, e também para provocar vocês, passamos mais do que precisávamos. Isso aqui é uma imagem de uma tropa aquartelada, né? Isso é o que nós temos dentro dos quartéis, enquanto isso aqui está acontecendo no estado do Rio Grande do Norte. Tá? Isso aqui existe, né? São duas realidades simultâneas. A gente vai conversar um pouquinho primeiro sobre o que significa ordem, né? Na nossa bandeira, a ordem significa a defesa e manutenção de tudo que funciona de maneira positiva, né? A proteção do que é certo e do que é bom em todos os aspectos da vida nacional. Então, nós temos a palavra ordem esculpida em nossa bandeira. Progresso, na visão da nossa bandeira, o avanço da sociedade como consequência da defesa da ordem. Então, o nosso ordenamento entende que a ordem precisa ser preservada. Avançando ainda, esse lema Ordem e Progresso, ele está inscrito na nossa bandeira, idealizada por Raimundo Teixeira, desenhada por Décio, e tem um lema positivista, né, de uma filosofia positivista de Augusto Comte, tá? Do século XIX, na obra Sistema de Política Positiva. Então, ordem e progresso, podemos dizer que são valores da nossa República há muito tempo, né? Ainda falando sobre esse tema, a doutrina positivista que inspirou nossa bandeira, ela preconiza a realização de ideais republicanos, busca a manutenção de condições sociais básicas, respeito aos seres humanos, salários dignos e o melhoramento do país. Tá? Melhoramento em termos materiais, melhoramento em termos intelectuais. Melhoramento que vocês estão buscando aqui nesse momento. Tá? Em termos intelectuais, para futuramente obter melhoramentos também em termos materiais. A ordem, ela tem ainda um conceito normativo no nosso ordenamento. Ele é anterior à Constituição de 1988, né, que é a nossa base jurídica maior, e diz o seguinte: o que significa ordem pública? Isso é um conceito que está no decreto 88.777,
de 1983. É o conjunto de regras formais que emanam do ordenamento jurídico da nação, tendo por escopo regular as relações sociais de todos os níveis do interesse público, estabelecendo um clima de convivência harmoniosa e pacífica. Estamos falando de ordem e de um conceito jurídico de ordem, fiscalizado pelo poder de polícia, né? Então, o Estado ele tem a obrigação de, através do poder de polícia, fiscalizar e manter esse clima de convivência harmoniosa e pacífica, constituindo uma situação ou condição que conduza ao bem comum, né? Então, o conceito de ordem estabelecido por nosso ordenamento antes, tá, da Constituição de 1988. Importante frisar. O mesmo decreto, ele traz um conceito de grave perturbação ou subversão da ordem pública. Esse termo subversão ele foi muito utilizado antes da Constituição de 1988, na época dos regimes militares. Não é disso que nós vamos tratar agora. Vamos tratar do que é uma grave perturbação da ordem, num conceito jurídico também. Corresponde a todos os tipos de ação, então nós temos aqui um conceito jurídico amplo, tá? Inclusive as decorrentes de calamidade pública, que por sua natureza, origem, amplitude, potencial e vulto, causem o quê? Superem a capacidade de condução das medidas preventivas e repressivas tomadas pelos governos estaduais. Tá? Então, o que é uma grave perturbação da ordem? É qualquer ação que supere a capacidade de reação dos governos. Tá? Essa é a situação que nós temos. Ela ainda sejam de natureza tal que, a critério do governo federal, são os termos do decreto, possam vir a comprometer a integridade nacional, está destacado para vocês entenderem, o livre funcionamento de poderes constituídos, a lei, a ordem e a prática das instituições. Tá? Então, nós temos um conceito jurídico que assegura o funcionamento das instituições e que assegura a manutenção da lei e da ordem. Por fim, essa grave perturbação pode implicar na realização de operações militares. Eu lembro que esse decreto é anterior à Constituição da República e o que nós vamos estudar agora é se esse conceito, esse decreto foi recepcionado pela nossa Constituição. Tá? Então, aqui nós temos uma ilustração de uma operação militar, né? Uma patrulha, e ela está sendo realizada de forma mais ostensiva. Né? Esse tipo de imagem aqui pode parecer assustador, mas a ideia é essa realmente. A ideia realmente é projetar força. Você, quando projeta força, você desestimula o conflito, você desestimula o confronto. Ninguém parte para o confronto contra quem é visivelmente superior, né? Contra quem visivelmente é mais forte. Né? Aí são estratégias realmente suicidas. Mas aqui, uma imagem de uma operação militar de patrulha, realizada desse modo mesmo, ostensivamente. E aqui uma imagem de uma tropa do Exército numa operação de garantia da lei e da ordem. Uma imagem real, no Rio de Janeiro. Eu trouxe essa imagem pelo simbolismo dela. Né? Então, a gente viu inicialmente uma imagem de um ônibus escolar pegando fogo e agora a gente tem as crianças transitando entre os soldados. Tá? E agora, vamos para o fundamento constitucional do emprego das Forças Armadas em operações de garantia da lei e da ordem. É um tema polêmico. É um tema polêmico. Se vocês forem analisar, várias pessoas se posicionam, umas a favor, outras contra, e nós não vamos aqui fazer uma abordagem simplista dizendo, sou a favor ou sou contra. Né? Então, a gente precisa analisar algumas questões. A primeira provocação que eu faço a vocês é se é papel do Exército ir para as ruas garantir a lei e a ordem. Sim ou não? Sim. Sim. E quem diz isso? A nossa Constituição. A nossa Constituição, em seu título 5º, que trata da defesa do Estado e das instituições democráticas.
né? Então, a nossa Constituição ela tem um título que cuida especificamente da defesa do Estado e das instituições democráticas. Tá? Em seu capítulo 2º, no primeiro capítulo, nós temos os conceitos de Estado de defesa e Estado de sítio, que não é o objeto da nossa conversa. E no segundo capítulo, nós temos as Forças Armadas. E ela define o papel das Forças Armadas. Antes de definir o papel das Forças Armadas, a gente vai conversar no capítulo 3 do mesmo título sobre segurança pública. Tá? A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Então, vamos entender. Né? No capítulo 3º, do título 5º da Constituição, nós temos um conceito de segurança pública, que é um dever do Estado, é um direito e uma responsabilidade de todos nós, e é exercida para quê? Em destaque aí em vermelho, preservar a ordem pública. Então, o que o nosso ordenamento quer é que as coisas se mantenham em ordem. Tá? A incolumidade das pessoas, que as pessoas se mantenham incólumes, né, intactas, que elas se mantenham protegidas. Tá? E do patrimônio, primeiro as pessoas, depois o patrimônio, através dos seguintes órgãos. Então, ela vai dizer quem são os órgãos encarregados da segurança pública. O Exército está entre eles, as Forças Armadas estão entre eles. Quem lembra? Quem lembra? Aqui é o texto da lei, gente. Então, vamos lá. Primeiro órgão, Polícia Federal. Segundo, Polícia Rodoviária Federal. Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis. Em destaque, as polícias militares, e a gente vai entender o porquê desse destaque. Por último, um acréscimo recente, mas muito bem-vindo, das polícias penais, através da emenda constitucional número 104 de 2019. Tá? Lembro que não faz parte desse rol as guardas municipais. Por quê? Porque elas não são órgãos encarregados da segurança pública nos termos da Constituição. Pode-se questionar isso, mas a função precípua de uma guarda municipal é a defesa das instalações do município como regra. Né? Esse conceito ele vem se elastecendo, mas não é a função precípua das guardas municipais. Por que o destaque para as polícias militares? Tá? No parágrafo 5º, as polícias militares cabem a polícia ostensiva, que é aquele policiamento que fica na rua realmente de uma forma preventiva. A gente sabe que a Polícia Civil, a Polícia Federal, são polícias judiciárias de natureza investigativa, que atuam repressivamente após a prática do delito, para investigar e para promover a persecução penal. Tá? Mas as polícias militares cabem a preservação da ordem pública. Então, num primeiro momento, a Constituição da República diz que cabem às polícias militares preservar a ordem pública. Gente, pode parecer, deixa eu ver como é que eu falo para vocês, básico demais, mas vocês são estudantes do curso de Direito e precisam saber discernir a atividade da Polícia Militar da atividade das polícias investigativas, que são as polícias civis e a Polícia Federal, notadamente. Tá? Então, e aqui, para a nossa proposta de palestra, entender que o papel de preservar a ordem pública, ele cabe às polícias militares. Mas nós dissemos anteriormente que é sim papel das Forças Armadas garantir a lei e a ordem. E aí, a Constituição ela faz uma distinção semântica muito importante. Então, as coisas estão em ordem. Preservar essa ordem é um papel da Polícia Militar. As Forças Armadas aqui, no papel que a Constituição assegura, regulamentado pela lei complementar, é um papel de garantia. Garantia. Preservar a cargo das polícias militares. Então, o que é que a gente precisa entender? Como regra, o que a gente vai ter nas ruas para garantir a ordem pública são as polícias militares. Então, que isso fique muito claro na visão de vocês. Eu provoco vocês agora com relação às imagens que nós vimos aqui no início, e eu pergunto, naquelas imagens, o que aconteceu lá no Rio Grande do Norte,
A ordem pública estava preservada? Obviamente não, né? Obviamente não. Então, feita essa distinção, aqui nós temos mais uma imagem de uma tropa da polícia e do exército. Aqui uma tropa equipada para choque, né? Para uma ação de choque, uma tropa de choque, como é popularmente conhecida, não é? E aqui, ó, vocês estão vendo os escudos do exército. Então, a tropa de choque, nós sabemos que aqui em João Pessoa nós temos um batalhão de operações especiais que tem uma companhia de choque, né? Então, para quê? Para realizar esse trabalho. Em que momento haveria a substituição da nossa tropa da Polícia Militar, que cabe preservar a ordem, primeiramente, como nós vimos, e em que momento nós teríamos a atuação dessa tropa que faz, em tese, a mesma ação que a Polícia Militar, né? Aqui uma outra imagem, também de uma operação de garantia da lei e da ordem. Você vê tropas do Exército também nas ruas, né? Lembrando ainda, polícia, preservar, Forças Armadas, garantir. Então, aqui nós temos o texto do artigo 142 da Constituição Federal, muito importante para a gente compreender hoje, tá? Muito importante. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, muito importante que se entenda isso, tá? Permanentes e regulares, então elas são permanentes, elas não passam. Nós temos os governos que não são permanentes. Eles têm mandatos que duram 4 anos, as Forças Armadas permanecem, tá? São organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República, muito importante isso. O presidente da República, ele é comandante em chefe das Forças Armadas, né? Então, o que a Constituição da República quis deixar claro, na verdade, o presidente da República é o mandatário do povo, né? Porque a nossa Constituição diz também o seguinte: todo o poder ele emana do povo e deve ser exercido em seu nome, tá? Então, o presidente da República, ele é um mandatário do povo, ele é colocado de lá pelo povo e é retirado de lá pelo povo, e ele comanda as Forças Armadas, tá? Muito importante, ele é o comandante, não é o proprietário das Forças Armadas. Então, a gente não deve se iludir quando alguém diz, as minhas Forças Armadas, não. As Forças Armadas estão subordinadas ao presidente da República, que é um mandatário do povo. Muito clara essa situação. Então, as Forças Armadas são do presidente A, as Forças Armadas são do presidente B. Não. São instituições nacionais. São instituições nacionais, tá? Não pertencem nem ao lado A, nem ao lado B. Estão, sim, subordinadas. Por quê? Porque o nosso ordenamento disse: as Forças Armadas, o braço armado da sociedade, está subordinado ao poder civil. É muito importante que se entenda isso, tá? Na hierarquia das Forças Armadas, logo abaixo do presidente da República, vem o ministro de Estado da Defesa. Esse o Ministério da Defesa, ele foi criado para substituir 3 ministérios militares, que era o Ministério da Marinha, o Ministério do Exército e o Ministério da Aeronáutica. Então, deixaram de existir essas 3 pastas, que permanecem tendo seus comandantes, mas estão subordinadas ao Ministério da Defesa. O ministro de Estado da Defesa, ele pode ser civil ou pode ser militar, né? Então, aí é uma opção política do governante. No governo anterior, existia a opção por um ministro de Estado da Defesa militar. No governo atual, existe uma opção por um ministro da Defesa civil, uma opção política do governante. Não estamos aqui para discutir se é melhor um ministro militar, se é melhor um ministro civil. Mas o fato é o seguinte: as Forças Armadas estão subordinadas ao povo brasileiro através do seu mandatário. Tá ok? E destinam-se à defesa da pátria. Essa noção é muito intuitiva, né? Então, todos têm essa noção de que o Exército ele se destina à defesa da pátria, como de fato é. Mas ele também tem, logo em seguida, no texto que define o papel, o que são e qual é o papel das Forças Armadas, que elas se destinam à garantia
dos poderes constitucionais e não apenas do Executivo. Nós temos 3 poderes, então as Forças Armadas destinam-se à garantia desses 3 poderes. As Forças Armadas, embora subordinadas ao Executivo, destinam-se constitucionalmente à garantia dos 3 poderes. Tá? E por iniciativa de qualquer destes, de quem? Da lei e da ordem. Então, a partir do simples comando do artigo 142 da Constituição Federal, nós podemos compreender que as Forças Armadas destinam-se, sim, a garantir a lei e a ordem. O que nós vamos entender agora é em que contexto essa garantia da lei e da ordem se faz, né? Então, aqui apenas alguns destaques do mesmo comando, para que a gente possa entender realmente que as Forças Armadas encontram-se subordinadas ao Presidente da República. E eu faço uma breve advertência, gente, que a Presidência da República, ela não é uma pessoa. A Presidência da República é uma instituição, tá? Que também é permanente. Então, Presidente da República, em momento algum, deve ser associado à pessoa, mas à instituição. As Forças Armadas estão subordinadas à instituição. E aqui a garantia da defesa. Aqui mais imagens, né? Aqui uma tropa também da Polícia e do Exército, mobilizada, pronta para uma operação de garantia da lei e da ordem, eventualmente em uma ação de choque, né? A Polícia do Exército, ela é uma tropa mais apta a realizar esse tipo de operação, né? Nós temos uma outra instituição que foi criada em 2007, que é a Força Nacional de Segurança Pública, né? A Força Nacional de Segurança Pública, na verdade, ela é constituída por militares dos estados, então não sei se vocês sabem exatamente como funciona. Em momentos de perturbação da ordem pública, pode ser reunida a Força Nacional de Segurança Pública. Então, são deslocados militares dos estados e formam uma tropa para garantir em ações onde o poder local, onde os estados-membros não conseguem resolver as situações sozinhas. Então, o que é que nós teríamos? Nós teríamos, num primeiro momento, a atuação das polícias militares. Nós temos um outro instrumento, né, antes do emprego das Forças Armadas, que é o emprego da Força Nacional de Segurança Pública, que também tem essa função de garantia da lei e da ordem, para, em seguida, a gente ver em que contexto a gente poderia ter a atuação das Forças Armadas desempenhando seu papel de garantir a lei e a ordem. Tá? Então, essa advertência da Força Nacional ela precisava ser feita para a gente compreender realmente que o emprego das Forças Armadas é uma última instância. Aqui no parágrafo 1º, nós temos que lei complementar, é importante essa advertência também, que o emprego das Forças Armadas ele não é regulado por uma simples lei ordinária. Ele é tratado, ele é uma matéria constitucional, nós temos uma Constituição dirigente, então, que aborda o que são as Forças Armadas e qual é o seu papel, como nós vimos, e o emprego, o preparo e o emprego das Forças Armadas, ele é definido em lei complementar, tá? E aqui o comando é muito interessante, né? Porque a lei complementar é quem vai estabelecer as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e, para o que nos interessa, no emprego das Forças Armadas. Também em operações de garantia da lei e da ordem. Tá? Aqui uma advertência, não está diretamente ligada à nossa conversa, mas é muito importante a gente entender isso aqui. O militar, enquanto em serviço ativo, muita gente pode se perguntar, e esses candidatos que é cabo, sargento, major, coronel, enquanto em serviço ativo, ele não pode estar afiliado a partido político. A nossa Constituição ela diz o seguinte: a atividade política é incompatível com a atividade militar. Tá? Então, essa é uma situação que a gente precisa entender. E vamos ter uma compreensão mais profunda do que significa disso. Tá? Política, né, decisões majoritárias do povo e atividade militar não devem se confundir. É muito importante essa advertência para que vocês, na condição de estudantes de direito, entendam que as questões políticas não se resolvem com tanques de guerra na rua.
tá? Não se resolvem com tropas na rua. Nós estamos falando das tropas para garantir a lei e a ordem, e não das tropas para fazer valer determinada ideologia ou atividade política, tá? Muito importante nos tempos que nós estamos vivendo, né? Para quem acha que diz, não, eu acho que o Exército deve ir para a rua para fazer valer a minha opinião em detrimento da opinião dos outros. Não é esse o papel das Forças Armadas. Quem pensa que é esse, precisa ler novamente a nossa Constituição e respeitá-la. E respeitá-la. Como dito pela Constituição, uma lei complementar é quem definiria o papel, o emprego, a organização e o emprego das Forças Armadas. Então, a Lei Complementar número 97, de junho de 99, que dispõe sobre as normas gerais sobre a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. Eu chamo a atenção para a palavra preparo, tá? A palavra não está na lei por acaso. O que se faz dentro dos quartéis, em regra, em tempos de paz, é essa atividade de preparo, de se preparar. Se preparar para ser empregada. Ou na função principal, que é a defesa da pátria, ou na função de garantia da lei e da ordem, que também é uma função principal. A função de garantia da lei e da ordem, ela está no mesmo patamar da função de defesa da pátria. Elas estão juntas. A Constituição não diz, por exemplo, no caput, que o papel é a defesa da pátria e um inciso que a garantia da lei e da ordem também seria função. Não. Ela coloca no mesmo patamar essas duas funções. Tá? Mas eu lembro, não é a função das Forças Armadas preservar. É a função de, quem lembra? O verbo não é preservar, garantir. Tá? Ela funciona como uma garantia, funciona como seguro. Funciona como seguro. Quem tem carro faz o seguro e reza para não usar. Não é assim? E reza para não usar. Mas se precisar, se der um PT no carro, existe o seguro. Então, essa analogia me parece muito perspicaz. Você tem as Forças Armadas dentro dos quartéis, daquela forma que foi mostrada para vocês, e a gente espera por não utilizá-las, nunca, inclusive. Ah, mas a gente vai ter exército para não ser usado nunca? A ideia é essa. Da mesma forma que você tem um seguro e um plano de saúde e um plano funerário que você não quer usar nunca, né? O funerário, infelizmente, todos vamos usar um dia. Ou felizmente. Então, aqui na lei, voltando para a nossa lei complementar, no artigo 15, ela diz, o emprego das Forças Armadas na defesa da pátria e na garantia, chama a atenção mais uma vez para a palavra, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, e na participação em operações de paz, é de responsabilidade do presidente da República, e eu lembro que nós não estamos falando de pessoas, mas de uma instituição, que determinará ao ministro de Estado da Defesa a ativação de órgãos operacionais, observar a seguinte forma de subordinação. Então, o que é importante a gente entender aqui? Não é? As Forças Armadas, elas, além da garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, elas também estão destinadas à participação em operações de garantia da paz. Então, as Forças Armadas já foram muito usadas em tropas da ONU e na atuação internacional. Por quê? Porque o Brasil, na ordem internacional, ele é comprometido com a solução pacífica dos conflitos e com a autodeterminação dos povos. Então, e com a ajuda humanitária, né? Garantia dos direitos humanos e com a ajuda humanitária. Então, muitas vezes, as tropas do governo brasileiro foram enviadas a nações para participar de operações de garantia da paz. Isso aconteceu no Haiti, o Haiti é um caso mais lembrado, mas aconteceu na África também, em Angola. As tropas brasileiras elas já foram, sim, empregadas nesse tipo de operação. Tá? Lembro que sob a responsabilidade do presidente da República. E aqui o parágrafo 1º. Compete ao presidente da República, aqui nós temos a decisão, então isso confere ao presidente da República
discricionariedade para decidir se emprega as Forças Armadas ou não, né? Essa decisão ela pode se dar por iniciativa própria. O presidente da República ele tem poder para tomar a iniciativa e decidir, né, empregar as Forças Armadas em operações de garantia da lei e da ordem. Nós tivemos no governo anterior uma decisão nesse sentido para atuar nas queimadas na região amazônica. Ou também ela pode se dar, além de por iniciativa própria, em atendimento a pedido manifestado por qualquer dos poderes constitucionais. Tá? Muito importante isso. A iniciativa não parte apenas do presidente da República, embora a decisão política de empregar ou não seja dele. Tá? Por intermédio dos presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados. E assim, eu lembro que o fato... Por que essa decisão, na verdade, ela está apenas a cargo do presidente da República? Por que ela não está, por exemplo, a cargo do presidente do Supremo Tribunal Federal? Por que ela não está, por exemplo, a cargo do presidente da Câmara, exclusivamente por conta do presidente da República? Isso também tem um significado, né? O presidente da República, ele é eleito diretamente. Diretamente. Então, ele, por ser eleito diretamente, diferente, por exemplo, do presidente da Câmara, diferente do presidente do Senado, tá? Diferente do presidente do STF, nenhum deles é eleito pelo povo de forma direta. Nenhum deles. Então, por conta disso, a decisão de emprego das Forças Armadas, ela é uma decisão política, né, discricionária, que está a cargo do presidente da República. Por que ela é uma decisão discricionária? Voltando para o nosso exemplo aqui do Rio Grande do Norte, né? Tivemos uma grave perturbação da ordem, sim ou não? Tivemos uma grave perturbação da ordem, não é? Os meios disponíveis no governo local eram suficientes para dissipar essa perturbação da ordem? Eram ou foram suficientes? Não foram. Não foram. Tanto não foram que a Força Nacional de Segurança foi enviada para lá, para o estado do Rio Grande do Norte, né? Existem boatos de como se resolveu aquele conflito, de como foi obtida a trégua. A gente não vai aqui comentar boatos, não é o objeto da nossa conversa, mas houve uma decisão política naquele momento. Quando as coisas chegaram naquele estado, poderia ter havido uma decisão política de emprego das Forças Armadas para garantir a lei e da ordem. Poderia ou não? Poderia. E por que não houve? Porque houve uma decisão política e discricionária do presidente da República de não empregar as Forças Armadas. Se acertada ou não, também não é objeto da nossa conversa aqui julgar, né? Cada um de vocês aqui, na condição de presidente da República, diante de circunstâncias como aquela, poderia sim decidir empregar ou não as Forças Armadas. Recebi aqui um alerta de que nosso tempo está terminando. Tá? Então, vamos avançar. A atuação das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem ocorrerá de acordo com diretrizes baixadas em ato do presidente da República, que tem sim a responsabilidade de tomar a decisão e de decidir pelo emprego, após... Isso aqui acho que é um dos momentos mais importantes da nossa conversa agora. Após esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública. Tá? Então, em que momento as Forças Armadas serão chamadas para garantir a lei e a ordem? Em que momento? Quando esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem. Qual é o primeiro instrumento destinado à preservação da ordem? Vimos aqui no começo da nossa conversa. Quem é? Polícia Militar. As polícias militares estaduais. Ela é o primeiro, antes das Forças Armadas. Temos um outro recurso? Sim. A Força Nacional de Segurança, vimos isso. Tá? Se o instrumento destinado a isso, que a Polícia Militar, não for suficiente, tá? Se os instrumentos auxiliares, como a Força Nacional de Segurança, não forem suficientes, aí sim, esgotados esses meios, esses instrumentos destinados à preservação da ordem pública e à incolumidade das pessoas, nós poderemos sim
ter o emprego das Forças Armadas. E isso é o que diz a lei complementar que regula a Constituição Federal no que pertine ao emprego das Forças Armadas, porque a própria Constituição diz que o emprego vai ser definido em lei complementar. Então, se a Constituição determina que o emprego é definido em lei complementar e a lei complementar diz que as Forças Armadas devem ser empregadas após esgotados os meios, qualquer outra iniciativa de colocar as Forças Armadas para garantir a lei e a ordem não estará cumprindo o comando constitucional. Tá? É muito importante que a gente entenda isso. Por que o Exército não foi para a rua? Então, é muito comum as pessoas idosas que viveram na época de regimes de exceção questionarem: mas por que o Exército não vai para a rua? Por que o Exército não faz nada? Então, o Exército, entendam, é uma garantia e o Exército, as Forças Armadas, são uma última garantia que deve ser empregada quando esgotados os meios destinados a esse fim. Tá? Temos ainda... Importante entender quando se consideram esgotados esses instrumentos, tá? Quando em determinado momento forem eles formalmente reconhecidos pelo respectivo chefe do Poder Executivo federal, estadual, como indisponíveis, inexistentes ou insuficientes ao desempenho regular de sua missão constitucional. Quando é que a Força Nacional de Segurança vai para o Estado do Rio Grande do Norte? Quando o governo do Estado formalmente diz: olha, eu não tenho meios suficientes para lidar com essa situação fugiu ao meu controle. Então, precisa que o Estado-membro faça um reconhecimento formal. O indisponível vale, por exemplo, para uma área remota. Então, imagine uma região de fronteira, onde você não tem lá, pelo difícil acesso, por ser região de mata, de transporte difícil, você pode, naquele momento, não ter disponível uma tropa da Polícia Militar, mas você tem, sim, um pelotão de fronteira, por exemplo, das Forças Armadas, que está disponível. Então, nesse contexto, a gente também poderia ter. Inexistência... se refere à própria falta de recurso, né? Então, imagine uma situação de um lugar... Acho que o nosso tempo... Recebi o aviso aqui que o nosso tempo acabou, então vamos só encerrar aqui a nossa conversa. Tá? Na hipótese de emprego, nas condições previstas nesse parágrafo, desse artigo, após mensagem do Presidente da República, serão ativados os membros das Forças Armadas. Isso aqui é muito importante, gente. Que as Forças Armadas elas vão ser usadas de forma episódica, tá? Então, o que significa isso? Embora sejam instituições permanentes, a atuação dela nesse tipo de operação não vai ser permanente. Ela vai ser de forma episódica. O que significa isso? Durante um episódio, um lapso de tempo, né? Em área previamente estabelecida, então não é uma área indefinida que vai haver esse emprego, nós temos que ter uma área previamente estabelecida. E essas ações de caráter preventivo e repressivo necessárias para assegurar o resultado das operações na garantia da lei e da ordem. E aqui o destaque, né, para essas palavras, né? Preventivo e repressivo, porque essa garantia ela pode se dar, inclusive, antes da desordem ocorrer. Então, a iminência da desordem já pode justificar, sim, o emprego, se for antevisto que os meios, os instrumentos que nós temos, os instrumentos ordinários, no caso, as polícias militares, não serão suficientes. Né? Nós tivemos, por exemplo, um episódio recente nos ataques aos prédios do Congresso Nacional, né, e da Presidência da República, do Palácio Planalto, no início do ano. E aqui, lembrando, não estou falando nem de A, nem de B, nem de certo, nem de errado. Né? Mas os palácios, eles simbolizam instituições republicanas. Né? Ah, mas os deputados são todos corruptos, são todos ladrões, tem que tocar fora. Não. Quem está lá foi eleito por quem está aqui. Quem está lá foi eleito democraticamente por quem está aqui. Quem está lá é porque teve mais voto. Né? E está lá, aquilo ali é uma instituição que precisa, sim, ser protegida e respeitada. A presidência da República, não fulano de tal ou cicrano de tal. Né? Não estou falando deles, eu estou falando da presidência da República. Ela precisa ser preservada, porque ela exerce um poder que emana de todos nós. Tá?
e as Forças Armadas têm esse papel. Então, por exemplo, ações de inteligência detectaram que os meios poderiam ser insuficientes. Então, poderia ser desencadeada uma GLO naquele momento para preservar aqueles palácios. Uma decisão política que caberia ao presidente da República. Qualquer um de vocês, externei aqui uma visão exemplificativa, outras pessoas podem não concordar. O ministro da Justiça do atual governo, quando veio ao Rio Grande do Norte, disse que não era necessário o emprego das Forças Armadas, porque o Estado-membro com a Força Nacional de Segurança seriam suficientes. Uma decisão política do presidente da República, externada pelo ministro da Justiça, no caso. Tá? Como o nosso tempo está esgotado, a gente teria mais algumas questões relacionadas à lei complementar, mas a gente diz que o controle operacional fica a cargo, nesse tipo de situação de operação de garantia da lei e da ordem. As Forças Armadas assumem o controle operacional, inclusive dos outros meios, no caso, Corpo de Bombeiros, polícias militares, polícias civis, que também são usadas nesse tipo de operação. Tá? E aqui, para encerrar a nossa conversa, a gente tem um provérbio latino, né? Isso aqui está no muro do quartel, gente. Isso aqui está no muro do quartel. Se queres paz, te prepara para a guerra. Né? Então, não existe paz se você não tiver condições de se defender. Né? A existência de preparo para lutar, ela é, sim, um pressuposto da paz. Não, eu não estou falando aqui de belicarismo, de armamentismo, de nada disso. Eu estou falando que é importante estar preparado. Então, essas eram as colocações que eu tinha para fazer. Espero que tenha ficado claro para vocês em que situações as Forças Armadas podem ou devem ser empregadas como garantia da lei e da ordem. Tá ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, professor Caio.